acaba gerando uma maldição Sim. hereditária. Porque não tratado, vai passando até alguém decidir quebrar, né? Exato. E quem precisa de tratamento é o alienador. É triste porque ela adoece e a criança vai crescendo, né? E se torna um adulto problemático, né, doutora Raquel? Até comentei com você no podcast anterior, né, em questão sobre o assunto da alienação parental. Doutora Antônia, eu presenciei uma situação, eu acredito que a criança tenha, em média, uns 5 anos de idade. Só que todas as vezes que a mãe vai entregar a criança ao pai e aguarda de 15 em 15 dias, a criança não quer ir com o pai. E aí fica a minha dúvida. Será que o problema está na mãe, em questão de entregar a criança para o pai, e o pai chega todo sorridente para recepcionar o filho, para fazer um programa legal com o filho, mas sempre existe aquele impasse, né? E assim... E aí eu queria entender se o problema é com a mãe ou é com o pai. Ou se de fato a criança é mimada. Porque existem certas mães que mimam os filhos e não deixa ele de fato preparado para aquela situação. Ou até mesmo a criança não aceita a situação em questão da separação dos pais, né? Pode ter sido uma separação recente. Sim. E aí, como a senhora fala, causa um trauma. E eu gostaria de entender do que a senhora pode tirar dessa situação. Qual seria a conclusão dessa situação de todas as vezes, mesmo que a criança saiba que de 15 em 15 dias ele estará com o pai, mas todas as vezes, quando a mãe entrega, ele vai chorando. Então, criança, ela não tem ideia de tempo. Ela não sabe que é de 15 em 15 dias o pai vai buscar. Aí você perguntou de quem, se tem como saber de quem é a responsabilidade. Não tem. Tem um psicólogo. Só o psicólogo que vai saber dizer se essa criança está sofrendo alienação em casa ou não gosta da madrasta, que também é um problema muito sério. Infelizmente, não madrasta e padrasto. Um problema muito sério que o genitor é que deve resolver. Não é a outra mãe, não é outro pai, é aquele responsável. Então, às vezes, a criança... Mimada é difícil. Mimada é quando aquele chora ali, faz aquele showzinho, depois entra no carro todo sorridente. Esse é o mimado, mas é muito difícil. A grande maioria é porque ele está sofrendo alguma coisa. E precisa ser investigado, sim, porque a gente não sabe aonde é. Tem casos que a criança quer ir com a outra parte, mas tem a madrasta ou o padrasto belisca, faz alguma... E o pai deixa. Normalmente o pai, que é onde vai de 15 em 15, que visitar, ele acaba deixando a mulher dele ou alguém cuidando daquela criança, porque ele vai ter a sua rotina. E ali é que o bicho pega. Então, assim, precisa ter um olhar atento com a criança, passar por psicólogos e não julgar. Você não sabe de quem que é a culpa, então não dá para dizer é de um, de outro ou é de um terceiro. É só um psicólogo mesmo que vai dizer. O que acontece quando se comprova uma falsa denúncia de violência doméstica, abuso sexual, como forma de alienação parental? Isso a lei mudou bastante com relação... A alienação parental é uma lei antiga, mas em 2024 ela incluiu a falsa denúncia porque existia muito a falsa denúncia, que era aquele que a mãe... Normalmente a mãe, aquela que tem a guarda da criança, dizia que o pai molestou só para afastar. Então, nossa, é horrível. Gente. E isso foi incluso nessa lei nova porque estava demais para afastar a criança do genitor, colocava e não acabava dando nenhum problema para a mãe, não, é a vítima, é isso, é aquilo, é uma mãe preocupada. E por ter muitos casos, resolveram incluir essa falsa denúncia na lei agora, para que essa mãe, essa pessoa que comete esse crime, seja culpada, seja responsabilizada, porque até então ela só era me enganei.
Então não tinha sanção para ela. Hoje, quando é comprovada a falsa denúncia, aquela pessoa que comete esse crime pode perder a guarda da criança. Primeiro tem lá, dependendo do caso, ela pode ter a inversão da guarda, porque era compartilhada, passa a ser do genitor. Se for mais grave ainda, o que ela denunciou, ela perde a guarda da criança, perde o poder e vai responder criminalmente também por isso. E dependendo do caso, civilmente. Esse crime de falsa denúncia. Nossa, isso é bem crítico, né? Triste. Porque como eu fico assim, eu tô perplexa, estou chocada, porque eu estou olhando para o lado emocional.